Olá, muito obrigado por ter entrado no YouTube da Igreja em Campinas. Essa semana nós vamos falar sobre o combate, a carreira e a fé. E o versículo base é 2 Timóteo 4:7. E o Senhor nos incumbiu alguns detalhes sobre isso. Nessa mensagem, veremos detalhadamente sobre combater o bom combate e as armas que possuímos nos tempos do fim, sobre a importância de receber uma missão, um encargo de Deus e a necessidade de ser fiel a Ele. Então aqui o Senhor nos incumbiu três coisas: a missão, o encargo e a necessidade de ser fiel. Senhor Jesus, então, irmãos, nós temos de agarrar a missão que o Senhor está nos dando, o encargo da pregação do Evangelho e ser fiel, irmão. Honrar todos aqueles compromissos que nós acatamos. Senhor Jesus, uma coisa que fiquei impactado é sobre a diferença entre ter a vida eterna ou tomar posse da vida eterna, ou ficar enredado nos negócios desta vida. Porque a vida eterna nós já temos. Um dia que nós recebemos o Senhor, nós já temos essa vida eterna. Mas agora, tomar posse da vida eterna, que é o negócio, né? Porque a coroa, ela já está na nossa mão. Nós temos de reinar com o Senhor, para o Senhor pôr essa coroa na nossa cabeça. Ou ficar enredado com as coisas desse mundo, distrair com os brilhos desse mundo, com as coisas que fazem nos afastar de Deus, nos distrair. Mas nós não podemos enredar com as coisas desse mundo. Nós temos que ficar alicerçados em Cristo. 2 Timóteo 4:7, Paulo falou para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo, ele falou isso quando ele estava vivo ainda. Quem de nós podemos falar isso vivo? Eu acho que ninguém, porque geralmente quando um irmão dorme no Senhor, aí nós falamos: o irmão ele combateu o bom combate, o irmão ele guardou a fé. Mas de vivo é impossível, irmão. Paulo falou isso para Timóteo na época que ele estava preso, o segundo aprisionamento dele. E nessa época, o que nós já sabemos foi que todos o abandonaram, né? E César também colocou fogo em Roma na época e colocou culpa nos cristãos. Então aí ele prendeu Paulo. E Paulo sabia que ele ia ser morto. Então ele falou para Paulo. Então Paulo falou para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Então, Paulo aqui, ele fala que a coroa da justiça já está guardada para ele. Mas para nós, a segunda parte do versículo que nos encoraja bastante. Fala assim, ó: e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus, nós vamos amar a vinda do Senhor. Nós precisamos buscar esse Deus maravilhoso. Senhor Jesus, nós vimos também que Paulo, ele foi um modelo para nós, né? Ele foi um bom ministro de Cristo. Ele foi um bom ministro de Cristo. E nós precisamos ser esse modelo, irmão. Não sei se nós vamos chegar na estatura de Paulo, mas nós temos de ser esse modelo. Nós temos de viver o Evangelho. 2 Reis 4, 8 e 9, aqui nós vemos a passagem da mulher rica que percebeu que Eliseu era um homem de Deus no seu viver. Vamos ler então os dois versículos. Certo dia,
passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E disse a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Então, irmão, ela percebeu que ele era um homem de Deus pelo viver dele. Ela fez até um quarto em cima da casa dela para Eliseu, para ele descansar ali. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos de ter esse viver, irmão. Todo lugar que nós formos, as pessoas possam ver que nós somos um homem de Deus. As pessoas possam ver Cristo em cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Também para nós sermos vencedores, o importante não é nosso estágio de maturidade, e sim como estivermos na sua vinda. Senhor, então, irmão, nós precisamos ter esse estágio, irmão. Precisamos estar maduros 100%, mas nós temos que estar buscando, porque quando um recém-nascido, nós damos leite, damos papinha, mas nós, depois de um certo tempo, nós temos de comer comida sólida. Então aqui, ó, é a nossa maturidade. Nós temos de estar buscando o Senhor dia a dia. Senhor Jesus, precisamos correr a carreira e não podemos desanimar, não podemos parar na metade do caminho. Temos de prosseguir. Então, aqui, ó, nós temos de correr, irmão, correr a carreira. Nós não podemos parar na metade do caminho. Nós precisamos também estar chegando na linha de chegada, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos levar. Mas o Senhor nos tem de encontrar assim, ó, correr na carreira, buscando, ó Senhor Jesus. Não precisamos chegar na linha de chegada. O Senhor precisa nos encontrar correndo, porque somos trabalhadores da última hora. Um recém-convertido precisa estar correndo, porque nós somos o trabalhador da última hora. Mas se uma pessoa ganha o Senhor no finalzinho, quando o Senhor está prestes a chegar, então ele tem que estar correndo a corrida, para o Senhor pegar ele correndo, buscando, pregando. Senhor Jesus. Paulo, aqui em Filipenses 3:12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, ele ainda não tinha certeza que ele era um vencedor, porque ele fala assim, ó, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para combater aquilo para o que também foi conquistado. Mas depois, no seu caminhar, no seu dia a dia, na sua busca, nas suas viagens, ele falou aquele versículo: combati o bom combate. Então ali, ele já tinha certeza que a coroa já estava reservada para ele. Então, irmãos, nós temos que ter esse coração de quando nós ficarmos mais velhos, mais anos de busca, poderemos falar: combati o bom combate. Ó Senhor Jesus, dá esse coração de busca, esse coração de pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus. Agora eu quero falar 3 itens: combate, carreira e fé. Aqui fala assim, o combate fala assim, não é questão se ganharmos a guerra, mas se estamos na luta. Então, irmãos, nós temos de estar lutando dia a dia. É uma guerra, a guerra está aí todo momento, mas nós temos que estar lutando. Senhor Jesus, a carreira, se já cruzamos a linha de chegada, mas nós temos de estar correndo, irmão. O interesse, se nós não conseguirmos chegar na linha de chegada, mas nós temos de estar correndo. Senhor, e a fé. Questão não é se já guardamos a fé, mas se guardarmos o que já ganhamos. Então, irmãos, a nossa fé é dia a dia. Eu creio que falando a minha pessoa, não vou chegar a ter uma fé igual a fé
de Abraão, de levar o seu filho para o holocausto, né? Mas eu tenho que guardar a fé que eu consegui até agora. Efésios 6:12. Efésios 6:12 fala assim, ó: porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós vemos nesse versículo que nossa luta não é com as pessoas, nossa luta é contra Satanás. Então, nós temos de pregar o evangelho para resgatar essas pessoas da garra de Satanás. Nós não podemos deixar dessa maneira, irmão. Agora aqui em Campinas, graças a Deus, nós vamos ter o SEAP, aí nós vamos sair junto ali, ó, fazer uma força-tarefa. Nós vamos invadir toda a cidade de Campinas para pegar o evangelho, orar com as pessoas. Ó Senhor Jesus, nós vamos pôr a camiseta, posso orar por você? E nós vamos orar. Nós vamos levar a oração para as pessoas. Nós vamos levar esse Deus maravilhoso, esse Deus que morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Esse Deus, ele morreu para todo mundo. Não morreu só para meia dúzia de pessoas, mas morreu para toda a humanidade. Graças a Deus. E 1 Timóteo 1,18 fala assim, ó: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Senhor Jesus. E fala mais: combate firmemente nelas o bom combate. Então aqui, ó, nós vemos que Timóteo era um jovem. E esse jovem começou a pregar o evangelho, começou a sair junto com Paulo, começou a visitar as províncias. Então, ali, ó, o lugar que ele passava, as pessoas viam que ele era um jovem diferente, que ele era um homem de Deus, e ele levava esse evangelho. Senhor Jesus. E aí, ó, e aqui a palavra grega para o verbo combater é estrateomais, ir à batalha como soldado vai à guerra. Então nós temos de ir à batalha. Nós temos esse soldado. Nós temos de ir à guerra, dia a dia. Nós temos de sair e levar o evangelho às pessoas. Ó Senhor Jesus. E também, tudo isso resume aqui no 1 Timóteo 1,4. Fala assim, ó: nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, irmãos, nós vemos que nós não podemos se ocupar com essas fábulas e genealogia sem fim, irmão, que promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então nós temos de estar alicerçados na palavra, nós temos de estar alicerçados na Bíblia. Senhor Jesus. Então esse negócio não pertence a nós, fábula, genealogia, essas coisas não nos pertencem. Porque nós temos de combater a degradação da igreja, nós temos de combater, nós temos de estar vigiando, nós temos desse tempo de guerra, nós temos que não pode deixar essas coisas entrar na igreja. Precisamos acordar, irmão, precisamos acordar para poder essas coisas não entrar na igreja. Nós estamos passando um período difícil a respeito dessa pandemia, né? Nós cremos, depois que todo mundo tomar vacina, ainda não vai ser como era antes, né? Mas essa pandemia, foi Deus que deixou vir essa pandemia, que é para amolecer o coração das pessoas. Tem muitas pessoas com o coração duro, e com essa pandemia, nós cremos que muita pessoa já amoleceu o coração. Senhor Jesus, aqui
a iniquidade aumentou muito. Precisamos tomar cuidado para não ser infectado, irmãos. Nós vemos como que tá as coisas aí, ó. A iniquidade tomou posse de tudo aí, irmão. Porque esse mundo, ele pertence a Satanás. Então, nós não podemos ser infectados, Senhor. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a pessoa mais importante do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos de levar esse evangelho e não ser infectado por esse vírus da iniquidade. Senhor Jesus. E precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Viver uma vida santa para superar todas essas dificuldades. Então, nós temos, irmão, nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. Porque, como eu já falei antes, a coroa, ela já está na nossa mão. Então, nós temos de se preparar para quando o Senhor voltar, Ele colocar na nossa cabeça. Mas para isso, nós temos de estar preparados, então. Porque se nós não estivermos preparados, a salvação nós não perdemos, mas nós podemos ficar no ranger de dentro 1000 anos, nas trevas exteriores. Então, quando o Senhor voltar, nós queremos ser arrebatados nos ares com o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus. E 1 Timóteo 1,18, a parte A, fala assim, ó. Este é o dever de que te encarrego. Ó filho Timóteo. Então, irmãos, vou ler ele inteiro, vai. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto combate firmado nela o bom combate. Então, irmão, esse aí é o evangelho que nós precisamos levar, irmão. Levar a salvação. Não podemos ser um cristão passivo, precisamos ter uma meta. Senhor Jesus, nós não podemos ser um cristão passivo, precisamos ter uma meta. Não podemos ser um cristão e viver de qualquer maneira. Ó Senhor Jesus, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós, como já falei antes, nós temos de ter um viver para expressar esse Deus maravilhoso. Precisamos ir na presença do Senhor e ver qual é a nossa missão. Ter clareza qual é a nossa missão. Porque Deus não encarrega todos da mesma missão. Porque cada membro tem sua função. Então vamos dar exemplo do corpo humano. O corpo humano, ele deu vários membros para nós. Ele deu o braço para poder pegar copo, pegar as coisas. Ele deu a boca para ele poder tomar água, alimentar. Ele deu o nariz para a gente poder respirar. Deu o ouvido para a gente ouvir. Então, cada um tem a sua função. O meu olho não pode falar, eu quero seu pé. Não tem cabimento. Como que o meu olho vai ser meu pé? O meu pé é para mim andar. O olho é para enxergar. Então, irmãos, nós temos várias missões, mas para cada irmão o Senhor deu uma missão. Por exemplo, eu posso ter uma missão de só tampar a garrafa de água, mas para outro o Senhor deu outra missão. E assim nós temos de honrar, nós temos de ser fiel à missão que o Senhor nos deu. 1 Timóteo 1,13, ele fala assim, ó, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Aqui Paulo, ele reconheceu o tempo que ele era blasfemo e perseguidor, mas um dia, ele indo para Damasco, o Senhor o chamou e derrubou-lhe por terra. E ele viu uma grande luz. E ali ele já percebeu que era o Senhor que estava chamando. Então, e tudo isso que Paulo passou, ele foi fiel naquilo que o Senhor incumbiu a ele.
Ali, Atos 26, 19, ele falou ao rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, quando ele teve aquela visão, quando ele caiu por terra, que o Senhor falou para ele foi obediente àquela visão. Ele nunca, se a gente vai ver a Bíblia, nós não vemos algum capítulo, algum versículo que ele murmurou, mas ele era fiel. Quando ele apanhou, que estava preso, ele teve aquela visão, ir para Filipe, e ele foi para tudo machucado, e imediatamente ele foi. Então, agora, ele não murmurava, ele ia. Nós também precisamos ser assim, irmão. Agora tem uma dorzinha de cabeça, não, hoje não vou na reunião porque minha cabeça está doendo. Isso não existe, irmãos. Nós temos que ser fiel ao nosso chamamento. Nós temos de ser fiel àquilo que o Senhor nos incumbiu. Senhor Jesus, e Deus nos chamou, não que somos qualificados, escolhidos por Deus, mas na sua misericórdia. Não somos nada, mas Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Quem eu era? Eu era quem? O Kaique era quem? Nós não éramos ninguém, mas pela sua misericórdia, o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou para Ele. Também nós temos a Ana Júlia aqui também, né, Ana Júlia? Ana Júlia também, o Senhor chamou ela também, comportora, ora com as pessoas na rua. Ó Senhor Jesus. Aí, 1 Timóteo 1,14, ele fala assim, ó: transportou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele nos transportou do mundo, mas para a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, irmão. Tudo isso é pela misericórdia de Deus, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor foi à cruz para salvar toda a humanidade, e essa misericórdia dele, ela veio para cada um de nós. Colossenses 1,25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Esse ministério que o Senhor deu para Paulo, também deu para nós pregar o Evangelho e salvar as pessoas. Então, irmãos, nós temos de levar a cabo tudo isso que o Senhor está nos dando. Porque o tempo do Senhor, tudo isso que está acontecendo, já é registro do tempo dos fins. Então, nós temos de alicerçar, nós temos de buscar o Senhor dia a dia, e nós temos também de pregar o Evangelho, de levar as pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós amamos tanto. Senhor Jesus, 1 Timóteo 2,4, ele fala assim, ó: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus, então o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Precisamos falar de Deus para que as pessoas que não conhecem, ela possa conhecer o Senhor. E também esses cristãos que estão afastados devido ao brilho deste mundo, nós temos de acordá-los, nós temos de mostrar para ele, tirar as vendas dos olhos, desentupir os ouvidos, falar do Deus maravilhoso. E também as pessoas que não te conhecem, nós temos de falar, nós temos de pregar o Evangelho, nós temos de cuidar dessas pessoas. Nós temos de começar com leitinho, papinha, até chegar no alimento sólido. E João, para encerrar, irmãos, João 3,16 fala assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, irmão, o Senhor, Deus, ele amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso aí é o coração de Deus. Que todas as pessoas conheçam a Deus e tenham a vida eterna. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Não quer que ninguém se perca. Vai para a perdição, ir para a perdição. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer para que ninguém se perca. Deus gostaria que todos recebesse Ele dentro do seu espírito. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero dar mais um recado a respeito das nossas reuniões. De sábado, as nossas reuniões presenciais, elas começam às 18h30, presenciais. Mas pelo YouTube, pelo canal de Campinas, ela começa às 19 horas. E também, irmão, de domingo, às 9 horas da manhã, que nós temos o Partir do Pão, que é a mesa do Senhor, que é uma festa, irmãos. Venham para vocês se divertir conosco aqui, ó. Participar da mesa, ouvir hinos, cânticos e também ouvir a palavra de Deus. Vamos orar agora. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por esse Deus maravilhoso, por esse Deus que morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Esse Deus que quer que todas as pessoas sejam salvas, que quer nos encontrar correndo, que quer nos encontrar, ter uma missão de pregar o Evangelho, de levar esse Deus maravilhoso às pessoas. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essa vida maravilhosa. Esse Deus está no meu espírito. Ele quer que esteja no espírito de todas as pessoas. Senhor Jesus, muito obrigado. Amém.